39 anos, hormônio antimileriano 0,02, não tem endometriose, me pergunta se ainda há esperança. Eu queria saber a esperança do quê? De ter filhos? Total, você vai ter filhos. Com seus próprios óvulos, eu posso ter algumas dúvidas, mas há esperança, porque mesmo com uma reserva ovariana tão baixa assim, é possível se tirar 1 ou 2 óvulos, se conseguir um embrião e conseguir gravidez. A chance é pequena, mas há chance. E se você não tiver óvulos, não conseguir embriões, você vai engravidar. Mas talvez tenha que ser com óvulos doados. De qualquer maneira, faça uma pesquisa ampla de todos os detalhes da sua fertilidade e do seu marido também, para ver se não tem algo que possa estar impedindo também, não só a baixa reserva ovariana. Você vai engravidar. Tente, não é fácil. Tente com seus óvulos e se não der, faça com óvulos doados. Seja mãe. E só para concluir, todo ano tenho 2 ou 3 casos de pacientes com uma reserva ovariana tão baixa quanto a sua, que tem 1 óvulo, 2 óvulos, consegue um embrião e engravidam. Eu gosto de dizer, sempre é uma chance, mas eu gosto de deixar sempre um alerta. Não será fácil a trajetória. Você pode conseguir até de primeiro um óvulo e um embrião e ter já um sucesso. E pode tentar logo depois mais um óvulo para ter 2 embriões pensando no seu planejamento familiar. Mas nesse caso você faça todos os exames possíveis de falhas de implantação para não ter o risco de desperdiçar aquela que talvez seja a sua única chance da vida de engravidar com seus próprios óvulos. Vá em frente, seja mãe, que é maravilhoso, tenho certeza disso. Que frase mais linda e emocionante. Seu coração está grato por ter a oportunidade de fazer o tratamento comigo. É uma maravilha poder tratar você e outras pessoas também. Eu que agradeço essa oportunidade que eu tenho de ajudar as pessoas a engravidar. Se Deus quiser, será não só tratar comigo, mas também conseguir a sua gravidez e ter a sua família, que é a coisa que mais eu almejo. É o meu trabalho, ajudar as pessoas a terem suas famílias. É isso que eu gosto, é para isso que eu estou aqui. É isso que eu faço todos os dias e esse é o meu propósito. É tão bom ter aquele agradecimento que eu ajudei as pessoas a construírem suas famílias. É super emocionante e gratificante. Por isso, sou eu quem agradece. Pergunta direta e objetiva. Quais os valores que eu recomendo da ferritina, da vitamina D, da vitamina E e do TSH? Ferritina, 70 para cima, mas não pode ser muito alto também. Vitamina D, 50 e um pouco mais para cima. Eu gosto até de 60, 70. Vitamina E, eu sigo as orientações, as referências, para mim, estando de bom valor, está excelente. TSH, 2,5 ou menos. Se chegar até 3 o TSH, eu dou uma ajustada de leve e às vezes eu repito o exame para ter certeza que aquele TSH está naquele valor mesmo. Mas são essas as recomendações que eu dou de maneira objetiva, da maneira que você perguntou. Você tem 44 anos e quer saber se tem chances de ficar grávida com óvulos doados? Total. Eu faço tratamento com óvulo doado até 54, 55 anos, desde que a paciente seja na sua plenitude de saúde. Todos os exames sejam normais, ela esteja muito bem. Então, até esse limite eu vou. Portanto, 44 anos com óvulos doados, tranquilo. Vá em frente e fique grávida. Adoro gravidez de todos os jeitos. Gravidez com óvulos doados é um recurso maravilhoso que dá para todo mundo a oportunidade de conseguir ser mãe e ter a sua família. Vá em frente. TNA-alfa 59%, você usou o intralipide 2 vezes e não baixou. Para quem não sabe, TNA-alfa é uma alteração imunológica que pode dificultar a implantação embrionária e ser até causa de aborto. O que eu faço depois disso? Eu não gosto de dar essas recomendações aqui, mas nesses casos eu uso o Reucrinol e também uso o Tracolimos também. São alternativas interessantes que fazem baixar o TNA-alfa elevado. Mas eu não vou falar em dose, não vou dar especificação nenhuma, porque eu não posso dar receitas aqui. Mas, de um modo geral, são essas recomendações que são facilmente encontradas e quem trata com imunologia da fertilidade sabe que essas são as alternativas interessantes para você. Esse questionamento é muito frequente. Se a fertilização in vitro aumenta a incidência de pré-eclâmpsia. Toda mulher que faz fertilização in vitro tem algum fator que impede engravidar e pode aumentar discretamente a incidência de pré-eclâmpsia. Mas eu não tenho essa preocupação, vou dizer por quê.
E é por isso que eu falo sempre que quem faz fertilização in vitro, o ideal é procurar algum médico obstetra que tenha experiência em gestação de alto risco. E nós fazemos pré-natal lá no IPGO e fazemos também gestação de alto risco. Pode aumentar, mas se for cuidar dela precocemente, fazendo todos os exames necessários, é só fazer um tratamento precoce, identificar o problema de imediato, que não vai ter outras complicações. Sempre é uma gravidez por FIV que merece um pouco mais de atenção. Sempre. Não é um pré-natal tão tranquilo como qualquer outra gestação de uma jovem de 28 anos. Que pergunta mais interessante. Será que os embriões mais desenvolvidos e de melhor qualidade são os meninos? É claro que não. Mas se houvesse alguma relação do desenvolvimento e da melhor qualidade, se houvesse alguma relação, os melhores, sem dúvida nenhuma, seriam as meninas. Eu deixo muito claro que eu sou médico da mulher, eu gosto de tratar das mulheres, e quando vê um casal estando na minha frente, eu gosto de deixar claro que para as mulheres eu faço tudo e para os maridos só a minha obrigação, por uma razão muito clara. Todo o ônus do sofrimento físico do tratamento da própria gravidez ou da maternidade é da mulher. Ela que toma as injeções, faz os exames mais complicados, ela que faz exames de ultrassom, faz sedação para coletar os óvulos. Na gravidez ela tem um enjoo, quando nasce o bebê tem que dar de mamar de madrugada. Eu acho sempre que os mais desenvolvidos, se houvesse alguma relação, seriam as meninas. Essa pergunta é complexa e cheia de controvérsias. Você conta que você tem o MTHFR heterozigoto, os dois marcadores, o 677 e o 1298. Você tem o PAI 4G5G, teve tromboflemite e pergunta o que eu acho de você usar a enoxaparina. Eu não gosto de falar a marca Clexane porque eu uso hoje enoxaparina que tem muitas de valor inferior e são a própria enoxaparina. Eu daria para você. Eu acho que o ideal nesse caso é usar a enoxaparina, mas é a minha opinião e é cheio de controvérsias. Se o médico fala, não, mas não precisa nesse caso, ele não vai estar errado, mas eu dou nesse caso a enoxaparina. É uma opinião particular, é aquele olho clínico de cada médico. Eu posso estar errado dando para você uma medicação desnecessária, mas eu sempre opto pelo excesso de cuidado, pelo exagero do cuidado. Eu não vou fazer mal nenhum, eu prefiro dar para você, nesse caso, a enoxaparina. Esta é mais uma pergunta com muitas controvérsias. Todas essas medicações, Mounjaro, Ozempic e similares, a minha recomendação 30 dias antes que eu peço para suspender. Alguns falam até 2 meses antes, uns falam 10 dias. Tem que seguir muito o que o médico fala e que o anestesista do médico fala. Porque quem dá a ordem nessa hora é a recomendação do anestesista. Você vai fazer uma sedação, se tiver alguma necessidade de uma respiração, se tiver náuseas, você vai estar com o estômago repleto, porque ele não esvazia com o jejum habitual de 8 horas. Você pode aspirar o vômito e ter uma complicação gravíssima. Então, de um modo geral, eu falo 30 dias antes. Alguns anestesistas falam que 10 dias é suficiente e também alguns mais exagerados, que eu acho exagero, 2 meses antes. Eu recomendo 30 dias, mas fale com o seu médico e o anestesista que acompanha o seu médico. O PRP, que é a abreviação de plasma rico em plaquetas, que é preparado com o sangue da paciente, que é centrifugado e retirado os fatores de crescimento, ele pode ser injetado no ovário ou no endométrio para melhorar os resultados. No ovário existem algumas controvérsias. Pode ser utilizado, é uma alternativa interessante, é experimental, pode ter resultados, mas não existe algo que mostre que realmente ofereça resultados melhores. É uma alternativa interessante, mas a paciente deve ser muito bem alertada que é experimental e em muitos casos é feito e não há uma melhora. E outros casos pode melhorar. Então é feito o plasma rico em plaquetas com o sangue da paciente injetado no ovário e depois de uns 2 meses já é observado os resultados quando eles acontecem. É uma alternativa interessante e eu recomendo pacientes até 40, 41 anos. Depois disso, eu não acho uma boa opção por causa da idade mais avançada. Mas essa conta de somar quantos ovos tem que ter para ter um embrião euploide, era interessante, é uma estatística geral. Se você me perguntar, se você tiver só um óvulo, ele não pode ser um embrião euploide? Sim, eu tenho casos assim. Eu tive um único óvulo, chegou a blastocisto, foi biopsiado,
e era um embrião euploide, nesse caso e outros também, eu falo, faça mais uma estimulação, quem sabe teremos um outro embrião euploide, quem sabe, pode ser que isso aconteça mesmo, e acontece também. Então, essa conta é uma estatística geral. Não dá para dizer, se você tiver 20 óvulos, você vai ter pelo menos um embrião euploide. Pode ser que sim, pode ser que não. É só uma estatística, mas se Deus quiser, você vai ter imediatamente, o mais rápido possível, o seu embrião euploide. Eu não gosto dessa ideia de ficar acumulando óvulos. Quando eu faço, eu já colho os ovos, fertilizo e faço a biópsia. De repente, na primeira já tem. Então, aliás, eu achei essa pergunta interessante porque ela leva a outros assuntos. Eu não gosto dessa ideia de ficar acumulando óvulos. Eu posso fazer, logo na primeira tentativa, fertilizar e ter um embrião euploide. É claro que se o marido tiver uma vasectomia, um problema de azospermia, que tem que fazer punção, aí tem que fazer o acúmulo mesmo. Mas, de modo geral, a minha maneira de trabalhar, eu já colho os ovos, fertilizo, com aquela perspectiva, com muita fé, que lá já na primeira vai ter o seu embrião euploide. Se tiver um, como eu falei agora, eu falo, faça mais uma para ter mais embriões euploides, não só para esse primeiro filho, como para o próximo também. Mas aí cada médico tem um modo de trabalhar. A minha maneira é essa. Eu recomendo, caso o marido tenha um espermograma normal, já fertilizar e ver se tem o embrião euploide. Você quer saber qual a vitamina para melhorar a motilidade do espermatozoide e também a morfologia? Você fala que foi receitado o Andractiv. Aliás, Andractiv, qual o médico que não receita Andractiv para o marido? Eu também dou como um genérico, virou todo médico dá o Andractiv, que virou uma coisa muito comum para todos. O Andractiv é uma medicação boa, mas em casos mais específicos, eu tomo incrementada da coenzima Q10 ou outros fatores que podem ajudar a melhorar. Então, outro combo um pouco mais agressivo. Mas não tem algo específico, olha, toma isso que vai melhorar. Tem algumas alternativas, pentoxifilina e outras coisas que podem ajudar a melhorar, mas não quero dizer que esse é o caminho. Tem que ver um pouco melhor. Mas Andractiv, todo médico receita isso para todos os maridos. É quase uma coisa comum para todos. E eu também receito, viu? Você fala na sua pergunta anterior que tem um ciclo menstrual irregular e se existe uma medicação que é melhor do que as outras. Não, toda medicação é excelente. Agora tem que ser ajustada para a paciente. É aí que é aquela conversa que vocês ouvem muito, individualizado, personalizado. Todas as medicações são boas, só que devem ser muito bem aplicadas para cada caso. Então, todas são possíveis de serem usadas, vai ter que conhecer o seu caso a fundo. Tanto faz se for Puregon, Fostimon, Bedornal, Gonal, Pergoveres, Recover, todas são excelentes, associadas com clomifene, com letrozol, tantas possibilidades, mas cada uma se encaixa mais para uma paciente e não se encaixa para outra. Tem que ser muito bem estudado o seu caso. Você está com uma lesão NIC3. Só para que todos entendam, NIC não é assim que se escreve, é NIC, que é neoplasia intracervical com grau 3. E aí, se você pode engravidar, mas antes você tem que passar com um especialista em ginecologia que avalie seu colo do útero para ver se não tem nada mais importante. Às vezes tem que só fazer um tratamento clínico, mas enquanto não estiver esclarecido o seu NIC3, você não pode engravidar. Mas com certeza você vai avaliar, fazer colposcopia, biópsia se necessário, vai tratar e aí você engravida, tá bom? Primeiro trata, mas você vai poder engravidar e vai engravidar. Mas tem que esclarecer cada detalhe, sempre isso é fundamental. Essa pergunta também é interessante e me lembra de uma história até divertida. Você pergunta se o casal tiver uma relação sexual após a coleta dos óvulos, se pode engravidar naturalmente. Eventualmente, se ficou algum folículo que não foi aspirado, pode o óvulo sair e engravidar naturalmente. Isso acontece. Eu tenho uma história extremamente interessante de uma paciente que veio de outro estado. Ela chegou para fazer o primeiro ultrassom, eu pedi uma dosagem hormonal. Quando vieram os hormônios, falei, preciso ligar, porque ela está quase ovulando, preciso coletar os óvulos. Só que ela desapareceu, não consegui falar com ela, e no dia de fazer a coleta já tinha ovulado e não foi possível fazer a coleta dos óvulos. Ela entendeu que não devia ter ficado desligada, lamentou, passou um tempo, ela viu que não vinha a menstruação e ela engravidou naturalmente. E de maneira muito simpática também falou, doutor Arnaldo, o senhor é tão bom que até quando o senhor não faz nada também dá certo. Essa é a história simpática das várias histórias que eu tenho na vida do mundo da reprodução. Mas
Eu posso dizer para você que a endometriose profunda diminui a chance de engravidar naturalmente. Lembro sempre que a endometriose é uma doença inflamatória. A endometriose profunda faz que hajam algumas aderências entre os órgãos, deforma a tuba, deforma a posição do útero, deforma a posição do ovário e dificulta muito. Mas é impossível? Não, mas é mais difícil. Então, tem que avaliar direitinho qual é a sua anatomia e ver se há a possibilidade de você saber a reserva ovariana, o seu marido, outros fatores, para você não ficar insistindo numa gestação natural, que a chance de acontecer é muito pequena. Impossível não existe, nada é impossível, mas tem que ser investigado e sempre lembrando que é mais difícil, mas jamais impossível. Você falou que o espermograma do seu marido deu 6 milhões, não comentou mais nenhum detalhe do espermograma e o médico só passou zinco. Concentração é muito longe de ser aquilo que vai me definir a fertilidade do seu marido. Tem que ver a morfologia, a motilidade e a fragmentação do DNA do sêmen, que quando está aumentada leva a abortos, dificulta a gravidez, leva a alterações cromossômicas e até aumenta a incidência de eclâmpsia. Tem publicações como essa. Então precisa ser avaliado muito mais detalhes da fertilidade dele e também a sua, também todos os detalhes. Ver se é um problema cromossômico, algum outro detalhe. Só isso não é suficiente para concluir que sozinho será suficiente. Essa é a minha opinião. Então, se não tem outro detalhe qualquer, tá bom? Essa pergunta é muito difícil de ser respondida em um curto prazo de tempo, mas eu vou tentar. E você quer saber por que transferir um embrião de cada vez pode dar uma chance maior quando comparamos transferir 2 embriões de uma vez só. Se eu tiver 2 grupos de 100 casais, de 100 em cada grupo, o primeiro e o segundo. O primeiro grupo transfere 2 embriões e tem 70% de gravidez. E não tem mais nenhum embrião para transferir. O outro grupo transferiu um embrião, 60% engravidou. Então foi menos que o primeiro que transferiu 2 embriões. Mas desse casal que 60 engravidaram, tem mais 40 que tem mais um embrião para transferir, será mais 60%. Então vão ser mais 24%. Portanto, o primeiro engravidou 60 mais 24, 84. E o segundo grupo. E o primeiro grupo foram só 70. Portanto, a taxa de gravidez acumulada é maior quando se transfere um embrião de cada vez. Muito rápido, né? Será que deu para... Você quer saber como descobrir se os embriões foram danificados na biópsia embrionária? Não vai descobrir. Nunca. Não vai descobrir. Hashimoto é praticamente uma doença isolada da endocrinologia e é bem diferenciada e tem tratamentos específicos. Tem que ver vários detalhes, não só a dosagem do T4, do TSH, T4 livre, como também os seus anticorpos antitiroidianos. E aí você muitas vezes tem que dar um hormônio, você dá uma suplementação anti-inflamatória, uma alimentação anti-inflamatória. Tem medicamentos que ajudam a diminuir também a concentração de anticorpos antitiroidianos, porque a doença de Hashimoto é uma doença autoimune que agride a sua tireoide, mas toda doença autoimune tem relação também com outras doenças do organismo. Tem que ser muito bem tratada com alguém que realmente entenda de doença de Hashimoto. Tem que tratar, sem dúvida nenhuma, antes da transferência embrionária. Você completa aqui com outro comentário, que você sente-se insegura com a doença de Hashimoto. Se você está insegura, tem que procurar um profissional que cuide da sua doença de Hashimoto. Você não pode ficar insegura. Eu digo sempre que médicos de excelência não pensam igual, como você e seu marido não pensam tudo igual. Eu tenho um cuidado especial com a doença de Hashimoto. Eu curto uma doença de Hashimoto e gosto de cuidar até um certo ponto. Depois eu mando para ultra especialistas. Mas se você está insegura, trate-se. Procure um profissional que te preencha essa necessidade de ter a segurança antes de fazer a sua transferência, um momento tão importante e fundamental na sua vida. É a sua história de uma família, de gravidez, sim ou não, e por um pequeno detalhe não engravidar, não dá nem para perdoar. Você completa aqui com outro comentário, que você sente-se insegura com a doença de Hashimoto. Se você está insegura, tem que procurar um profissional que cuide da sua doença de Hashimoto. Você não pode ficar insegura. Eu digo sempre que médicos de excelência não pensam igual, como você e seu marido não pensam tudo igual.
Eu tenho um cuidado especial com doença de Hashimoto. Eu curto uma doença de Hashimoto e gosto de cuidar até um certo ponto. Depois eu mando para ultra especialistas. Mas se você está insegura, trate. Procure um profissional que te preencha essa necessidade de ter a segurança antes de fazer a sua transferência, um momento tão importante e fundamental na sua vida. É a sua história de uma família, de gravidez, sim ou não, e por um pequeno detalhe não engravidar, não dá nem para perdoar. Eu concordo que biopsiar o embrião 4cc sempre pode levar a um dano maior. Se é arriscado, é um risco, mas não por fato de ser 4cc não, pelo fato de você ter 43 anos. É uma decisão complicada, não é nada fácil essa decisão. O ideal mesmo é você fazer uma nova estimulação, ter o seu embrião com uma característica melhor e fazer aí a biópsia embrionária. Mas é duro, né? Tem aquele embrião 4cc, 43 anos, vou fazer o que com ele? Descartar? Não é fácil, nem um pouquinho, mas é difícil. Eu acho que o certo mesmo é fazer uma nova estimulação para tentar ter embriões de melhor qualidade e fazer a pesquisa genética do PGTA. A sua pergunta é muito interessante também. Você fala que tem médicos que indicam o uso do Lipofundim 8 dias após o início da primogênita. Tem outros que indicam 2 dias antes da transferência. Por quê? Porque é assim que funciona a medicina. Eu indico mais ou menos 10 dias depois, nem 8 dias e nem 2 dias antes. Eu não gosto de fazer 2 dias antes, eu gosto de 5 dias, 6 dias antes em média. E acho que é o suficiente. São variações de uma coisa correta. Os médicos não pensam igual, como você, seu marido não pensa igual, as pessoas pensam diferentes. Eu uso 5 a 6 dias antes da transferência, o que equivale mais ou menos 9, 10 dias após o uso da primogênita. Eu acho 2 dias antes da transferência muito em cima da hora. Mas eu já tive, por algumas situações, eu tive que usar 2 dias antes, por razões de distância da paciente, e engravidou. Será que foi por causa que ia engravidar de... Eu não uso o filgastrina de uma maneira rotineira para fazer a implantação, a não ser que eu faça aquele exame imunológico KIR. Se for um padrão KIR-A, eu recomendo filgastrina e outras coisas também para melhorar a chance de implantação. Eu não uso de rotina, se só falta isso eu também não sei, porque você não contou outras coisas que você já fez. Eu só recomendo quando faço o exame do KIR, se for KIR-A, eu uso independente do HLA-C do marido. KIR-A, eu uso o filgrastim, mas aí também é uma conduta que depende muito de médico para médico. Agora você cortou meu coração pedindo desse jeito. Por favor, responde minhas perguntas. Você fala que você tem 35 anos, você tem baixa reserva ovariana, você já fez FIV, teve 4 embriões, teve um aborto e vai fazer uma nova estimulação e quer saber o que pode fazer de diferente. Aí ficou diferente do que? Eu não sei o que você já fez. Eu posso sugerir mudar uma suplementação, dar alguns suplementos diferenciados, usar hormônio de crescimento, fazer a sua coleta num período mais alargado, double trigger. Tem tantas alternativas. Cada caso, quando eu recebo uma paciente para mim pela primeira vez, ela já fez outros tratamentos, eu estudo o que ela fez no passado. E com aquela história do passado dela, é que eu vou programar o futuro dela. Eu vejo o que foi bem, o que não foi bem, o que eu gosto, o que eu não gosto, mudo completamente tudo, mas eu preciso conhecer o passado e aí uma verdadeira consulta. Não dá para dizer o que será de diferente se eu não conhecer o anterior. Queria te ajudar. Muitas vezes as endometrites são situações desafiadoras. Você dá um antibiótico, não melhora ou até piora como você, o que pode fazer. O que eu faço nesses casos é associar com probióticos via oral, via vaginal, que tenha uma alta concentração de crispatos. Eu dou um imunomodulador corticoide ou outros em algumas situações que eu faço e com alguma frequência quando for impossível melhorar clinicamente. Eu faço a ressecção mecânica do endométrio. Eu faço com a paciente internada, uso o ressectoscópio, que eu uso normalmente quando eu faço estereoscopia cirúrgica, e sem usar a corrente elétrica, eu vou tirando aquele endométrio inflamado. Eu limpo o útero todinho para crescer um novo endométrio sobre uma região que não vai estar mais inflamada. Aí eu consigo resultados. Mas são casos bem assim específicos que eu faço isso. Se não, essas recomendações que eu passei para você agora, o probiótico e imunomodulador,
Bom, você continua a sua pergunta sobre endometrite. E seu médico quer já transferir dessa maneira. Olha, a endometrite hoje em dia tem muitas controvérsias. Sempre teve, agora muito. Tem muita gente que não está mais acreditando na endometrite, que acha que aquilo não tem importância. Já vi em congressos fora do Brasil mostrar que pacientes com endometrite ou sem endometrite têm a mesma taxa de gravidez. Eu prefiro tratar. Agora, eu não vou dizer que ele está errado. Ele não acredita nessa endometrite que piora. A endometrite, hoje em dia, tem muitas controvérsias também. Mas se é para tratar, é isso que eu falei para você agora há pouco. Aí, cada profissional tem o seu estilo, não tem outro jeito. Se você tem que ir e fazer o tratamento específico para aquele A, não atrapalha em nada. É como não existisse mais que A. É só fazer o tratamento adequado, específico, para quem tem esse padrão imunológico do que. Então, não atrapalha em nada quando você for bem cuidada. Seus pais são primos de primeiro grau e você me pergunta se é necessário fazer o cariótipo. Eu acho que é importante fazer o cariótipo. Um detalhe importante do exame que tem sido falado frequentemente, que é o exame de compatibilidade genética, que a gente faz o painel genético do homem e da mulher, nesses casos que forem primos de primeiro grau. Seus pais não fizeram, você é normal. Mas se você fosse casada com alguém primo de primeiro grau, aí estaria indicado esse exame que foi comentado há algumas semanas com muita veemência, que era o exame de compatibilidade genética. Para você, sinceramente, só o cariótipo, o seu e do seu marido, é o suficiente. Não tem uma relação direta do fato de seus pais serem primos de primeiro grau. Mas, por precaução, eu acho conveniente você consultar um geneticista para você ficar mais tranquilo. Consulte porque ele é um especialista em genética. Você vai sentir-se mais segura. Ácido fólico ou metilfolato? Metilfolato. Você fala estenose após a mil, estenose do colo do útero, pode acontecer outra vez sim, é uma coisa decorrente do amil, que é uma intervenção correta, muito bem feita, e pode causar essa estenose no canal cervical. Eu não sei se você está falando de estenose ou sinéquia uterina, mas é necessário tomar muito cuidado, porque o problema do aborto, eu acho que deve ser sempre evitado em qualquer padrão de aborto, porque passar por uma curetagem ou mesmo uma sinéquia pode trazer complicações. Eu espero que não aconteça novamente. De coração, acho raro acontecer mais uma vez, mas pode acontecer. O importante é que você tenha feito todos os exames que possam ter levado a um aborto e não ser necessário fazer mais uma amil ou uma curetagem. Faça tudo o que puder antes de ficar grávida para evitar passar mais uma vez por isso. Não só pela frustração, como pela agressão do próprio sofrimento, internação, anestesia. É bom evitar sempre. Eu gosto de usar o GH, que é o hormônio do crescimento, e ele pode ajudar a melhorar a qualidade dos ovos, principalmente, muito mais a qualidade que a quantidade. Eu uso o esquema do GH curto, que é durante a estimulação ovariana, mas eu uso também muitas vezes o GH longo, quando eu começo 6 a 8 semanas antes da estimulação ovariana, porque o GH ele estimula as mitocôndrias, e o óvulo que você está ovulando hoje em dia, ele começou a ser formado há 6, 8 semanas atrás. Então, para você fazer a coleta, é bom que esses óvulos já tenham tido as suas mitocôndrias estimuladas pelo GH 6 a 8 semanas antes, que é o GH longo, mas o GH curto também é bom. Deu para entender? Falei tão rápido, né? Acho que deu para entender sim. Não agradeço pela sua consulta, mas estou muito feliz por ter preenchido as suas necessidades nesse momento. O importante é nós sermos objetivos e direto ao assunto, não fazer rodeios, porque o tempo de espera é muito angustiante. Recentemente se falou muito para avisar a paciente que a jornada é longa. Ela pode ser longa, mas eu faço questão de fazer o possível para encurtar o máximo possível para conseguir sua gravidez, porque essa espera do bebê que não vem é algo que é um tormento, é muito angustiante. Não é fácil a vida das engravidantes, que tanto querem engravidar e não conseguem. Então, estamos juntos o tempo todo e quero que você engravide o mais rápido possível, porque eu já estou pensando no próximo também, no segundinho, tá bom? Até breve. E cimocele, para quem não sabe, é quando a paciente tem uma cesárea anterior e a cicatriz da cesárea fica abertinha para dentro do útero, acumula um muco que vai para o interior do endométrio e dificulta ou até impede a implantação embrionária.
Eu não gosto muito do diagnóstico para esteroscopia, dá para ter uma ideia, mas a estimocele que realmente atrapalha é aquela quando você vê pelo ultrassom uma cicatriz aberta e vê até o muco e muitas vezes acumulado dentro da cavidade uterina. Agora a pergunta é, precisa operar? É aí uma questão complicada, porque a cirurgia da estimocele, a grande maioria delas, o melhor procedimento, depende um pouco do tamanho da estimocele, mas a grande maioria eu faço por laparoscopia. A gente tem que abrir a cicatriz de uma vez, ressecar, fazer uma nova sutura, tudo por laparoscopia, nem precisa ser cirurgia robótica, a laparoscopia sempre se resolve já. Pode se resolver por baixo, mas a maioria a gente faz por cima. Em algumas situações eu fiz e faço com alguma frequência essa cirurgia quando tem algum outro fator atrapalhador. Por exemplo, tem endometriose também. Então, já que eu vou fazer endometriose, eu também opero a estimocele. Agora, tem pacientes que têm uma estimocele, não engravida. Você fala, vou tentar mais uma vez, aí tudo dá certo. Não é uma indicação muito comum, é mais excepcional, mas pode atrapalhar. Tem pacientes que não engravidavam por fertilização. Põe o embrião, não engravidava e via o muco. Quando eu operei, engravidou. Por que não operou antes? Porque é uma indicação um pouco complexa. Tem que ser cauteloso nas indicações cirúrgicas. Sempre cautela e prudência é fundamental em tudo. Na vida e na medicina, muito mais. Você quer saber se no caso de ter uma sinéquia uterina fibrosa, se aquele gel antiaderência funciona? Sem dúvida nenhuma funciona e funciona muito bem. Tem casos que eu nem enxergo no começo, eu vou abrindo o útero, vou abrindo, aí eu ponho esse gel, que eu não posso falar a marca, se bem que tem só um no mercado, não tem outro, aí eu ponho e fica tudo muito bom. Eu acho que é uma indicação fundamental nesses casos. E aí sempre cai aquele detalhe, abortos devem ser evitados. Quando alguém fala, abortar uma vez, 2 vezes é comum, não precisa fazer exame nenhum. Para depois fazer aborto, ter sinéquia e ter que repetir várias vezes o procedimento sem nenhuma certeza que vai dar certo. Mas vou te falar, com essa medicação, esse gel, após tirar sinéquias, vai dar tudo certo e você vai engravidar. Tenha fé e acredite nisso. Use sim esse gel, ele é fantástico. Só um detalhe que eu não sei se ficou claro. Você faz a cirurgia, tira a sinéquia por esteroscopia, imediatamente, com você ainda anestesiada, a gente injeta esse gel naquele exato momento. Não pode ter tirado a sinéquia e depois colocar o gel. Não, é concomitante. Tirou a sinéquia, injeta o gel, tá bom? Deixando claro que a cirurgia robótica é uma variação da laparoscopia. A cirurgia robótica faz o que a laparoscopia faz com alguns detalhes a mais. Então, a adenomiose, a grande maioria das vezes, é um tratamento clínico. A não ser que você tenha nódulos, que é o adenomioma de adenomiose. Aí você tira por laparoscopia ou por cirurgia robótica. Mioma submucoso, não, porque o mioma submucoso está no interior do útero, e aí é por esteroscopia. Então, a cirurgia robótica é uma variação da cirurgia por laparoscopia, algo mais avançado, que é necessário em algumas situações, não em todas, mas você pode tirar miomas subserosos, intramurais e nódulos de adenomiose. Submucosos, não, aí é esteroscopia. Os seus folículos não crescem com a medicação Melional. Melional é uma boa medicação, sem dúvida nenhuma, mas pode não ser ajustado para você como qualquer remédio que pode ser bom para uma pessoa e não é bom para outra. Troca medicamentos, tem outras possibilidades, Puregon, Fostimon, Pergoveris, Recovel, Menopur. Menopur é igual a Melional. Pode associar com injeções diferentes, pode associar com comprimidos, letrozol, clomifene. Tem que fazer alguma coisa. Sempre haverá uma possibilidade. Nunca existe um esgotamento de alternativas. Nunca. Sempre tem uma nova possibilidade. Que é aquilo que eu faço quando eu vou para um congresso aqui, um congresso lá, procurando alternativas mais complexas para aqueles casos que são difíceis de serem resolvidos. Se você quer doar seus óvulos congelados, pode doar. Precisa ver se encaixa nos perfis indicados pelo Conselho Federal de Medicina de receber esses óvulos para passar para uma outra pessoa. Mas esse ato de generosidade de doar seus óvulos é maravilhoso. Maravilhoso.
doe seus óvulos e ajude esses óvulos serem fertilizados e esse embrião crescer e desenvolver numa nova família. Doe seus óvulos, faça isso, eu vou adorar. Acho excelente, seja para quem for doar, é maravilhoso. No nosso caso, a taxa de gravidez com óvulos congelados ou embriões congelados é a mesma incidência, a mesma frequência. Agora, os óvulos eu deixo um lado bem defendendo a mulher. Os óvulos são de sua propriedade, são seus óvulos, você faz o que quiser com eles. Um embrião congelado não é sua propriedade, não depende de você fazer o que você quiser. Se você está insegura em engravidar em breve, ou não sabe como é que vai ser o futuro, congele seus óvulos. Mas se houver uma segurança de já querer congelar seus óvulos, por exemplo, se você tem uma idade mais avançada e quer saber se o embrião que você vai congelar ele é potencialmente bom para gerar uma gravidez, fertilize e faz a biópsia embrionária para saber qual o potencial desse embrião. Se você é mais jovem, não é necessário. Aí cada uma tem uma história, cada pessoa tem a sua história. Então, esse é um dos comentários que dá a maior satisfação para mim, a maior alegria. Sua filha vai fazer 1 ano e você me fala, olha, até emociona. Obrigado por ter te apresentado a Ovo-Recepção. É lindo ver você feliz. A Ovo-Recepção é linda. Quando está bem indicada, como no seu caso, e você feliz, é maravilhoso. Ovo-doação, Ovo-Recepção é uma estratégia da medicina reprodutiva sensacional que alegra tantas pessoas e ajuda a formar suas próprias famílias. Vamos logo a caminho do segundo. Maravilhoso. Não me agradeça. A felicidade de saber que a Maitê já nasceu há 18 dias e está linda, maravilhosa, é um grande presente para nós todos. Saúde para toda a família.